E aí, Hires! Eu sou a Bruna Kim, sócia fundadora da High Excellence, e hoje estou aqui para falar para você o que é que uma empresa tem que fazer para sobreviver, crescer e perpetuar. Então, você que é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Já deixou seu like? Agora dá um pause, pega papel e caneta e volta aqui, que o assunto hoje tá sensacional. E quando a gente fala de sobreviver, o que é que eu quero dizer para você? Bom, primeiro eu vou trazer um dado aqui. 25%, eu disse 25% apenas das empresas sobrevivem após 10 anos. Ou seja, daqui 10 anos, em 2034, apenas 25% das empresas que hoje abriram estarão vivas. Sobreviver é o que todas as empresas passam no início. E crescer? O que eu quero dizer com crescer? Faz 20 anos que a maioria das empresas vai à falência nos primeiros 5 anos. Ou seja, já tem 20 anos que esse dado permanece. Os 5 primeiros anos é o período que as empresas vão à falência. E por que elas vão à falência? Bom, não conseguiram sobreviver, muito menos conseguiram crescer. Então, provavelmente, essas empresas tiveram um erro grave de planejamento, de estratégia e de gestão. Ou um de cada, ou os três. E aí, com isso, fica impossível chegar no perpetuar, não é mesmo? Mas o que é que uma empresa faz para sobreviver no início, para crescer e para se destacar? Por que hoje nós temos empresas que são tão queridas no mercado, empresas que as pessoas gostam pelo fato delas serem quem são, empresas que se destacam, empresas que atraem pessoas para trabalhar, empresas que têm filas de cliente? O que faz a diferença? Por que mesmo diante de crises, pandemias, caos, há empresas que sobrevivem e há empresas que morrem? Qual é a diferença? Você sabe? Você que é nosso aluno aqui, você que nos acompanha, já deve saber a resposta, não é mesmo? Mas se você for novo aqui, nunca é tarde para aprender. O que difere uma empresa de outra? O que faz com que uma empresa seja mais querida? O que faz com que uma empresa seja mais próspera? O que faz com que uma empresa tenha ou não mais resultados? Se define em uma única coisa: cultura organizacional. E o que a cultura tem a ver com o dia a dia, com os resultados, com a fama que a empresa leva? A cultura organizacional, ela impacta diretamente muitas questões importantes. E eu vou trazer algumas aqui para vocês. Primeira, a cultura organizacional, ela leva a empresa a resolver o problema do cliente. Quando você tem ali um desafio com algum cliente, uma questão séria para ser resolvida, é a cultura que vai determinar como esse problema do cliente vai ser resolvido. Se a empresa tem uma cultura funcional, uma cultura de excelência, uma cultura que realmente quer prover soluções para o cliente, que se preocupa com isso, ela vai provavelmente adotar medidas que, mesmo que ela não possa, ou mesmo que ela nunca tenha usado até então, ela pode adotar medidas para que esse problema seja resolvido e o seu cliente tenha a solução, ou melhor, tenha a melhor solução para aquilo que aconteceu. Se é uma empresa que tem uma cultura disfuncional, o que deve acontecer é que aquele problema do cliente fica de lado e o cliente se torna uma pessoa insatisfeita, com um sentimento de que não pôde ter aquele seu problema resolvido, e ele lamenta, fica triste e, pior, pode até desistir da sua empresa. Um outro ponto que a cultura organizacional impacta muito forte é o clima organizacional. Uma cultura de excelência promove um ambiente gostoso de trabalhar, um ambiente onde as pessoas se sentem bem, um ambiente onde as pessoas querem fazer parte, querem estar ali, porque ali elas se sentem importantes, elas se sentem pertencentes, elas têm conexão com os demais, elas têm um senso de propósito, elas percebem o seu próprio crescimento e elas também conseguem ser e conviver com pessoas mais generosas. Uma cultura de excelência promove um ambiente agradável e atrai pessoas melhores para fazer parte. Mais um ponto importante da cultura organizacional é na hora de tomar decisões difíceis. Sim, meus queridos, você que é líder, gestor, empreendedor, empresário, você que precisa cuidar de um time, sabe
sabe que decisões difíceis devem ser tomadas. E muitas pessoas, pasmem, muita gente não consegue falar o que tem que ser falado por medo, receio, por não saber lidar com a situação. Uma cultura de excelência, uma cultura forte, ela faz com que essas decisões difíceis sejam tomadas com mais agilidade e assertividade. Eu sei, tem momentos que a gente precisa, às vezes, ter sangue frio, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma cultura forte, ou seja, um propósito que todo mundo ali compreende e busca, uma missão que de fato é vivida, valores em que as pessoas sabem como devem se comportar, como devem adotar a sua conduta no dia a dia, para lidar com os desafios e para pensar em novas soluções e para fazer o que precisa ser feito. Quando uma empresa tem visão clara de futuro, ela sabe onde ela quer chegar, a decisão difícil se torna uma consequência, se torna necessária. Porque, veja bem, se você sabe onde você quer chegar, as interferências que acontecem, fica muito mais fácil dizer não para essas interferências que aparecem. Vou dar um exemplo da vida pessoal. Quando você está determinado ali, você quer alcançar um resultado. Por exemplo, você quer aumentar a sua poupança, você quer aumentar os seus investimentos, você quer aumentar o seu patrimônio. Provavelmente muitos nãos terão que ser dados no meio do caminho, não é mesmo? É o não para aquela saída, não para aquela viagem, não para aquela festa, mas o não se torna fácil diante uma visão que você tem. Como que funciona numa empresa? Quando a empresa sabe onde quer chegar, tem essa visão de futuro clara, o não que ela precisa dar fica muito mais fácil. É um não para aquele funcionário que não respeita as regras, ou é um não para aquela proposta que apareceu, mas que faz com que a empresa fuja do seu propósito. E às vezes até a contratação de pessoas, a troca de time, uma mudança de ambiente, mudança de endereço ou a não mudança desse endereço. Essas decisões difíceis, elas se tornam muito mais fáceis de você tomar quando você sabe onde você quer chegar e qual é o propósito da empresa. Então, uma cultura forte vai muito além de você ter na parede, no site, no crachá, o propósito, a missão, a visão e os valores. Uma cultura forte é quando essa identidade é vivida em todas as áreas da empresa, em todos os níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional. E agora você deve estar me perguntando: ah, que coisa linda, mas e como que a gente faz para viver uma cultura assim? Muitos pensam: ah, isso aí é coisa dos donos. Ah, não, isso aí é uma coisa que a gente vai lapidando ao longo do caminho. Ah, isso aí é achismo, é uma frase bonita, né? Pega ali os valores de uma empresa que é parecida, coloca aqui que vai dar tudo certo. Engano seu. Sim, meus queridos. Uma cultura de excelência, ela começa com a resposta de uma pergunta profunda e amplamente necessária para a vida longa do negócio. A resposta dessa pergunta é ouro, é o que vai fazer a sua empresa sobreviver, crescer e perpetuar. Anote e depois reflita sobre ela. Qual é o problema que a sua empresa resolve? Eu parei aqui propositalmente para você pensar e anotar. Eu vou falar de novo. Qual o problema que a sua empresa resolve? A resposta dessa pergunta, ao mesmo tempo que ela deve demandar uma reflexão, um momento ali de você realmente pensar, a resposta dela deve ser simples. Como você faz é uma coisa, o problema que você resolve é outra coisa. Vamos dar alguns exemplos? Há anos atrás, né? É que eu sou muito jovem, talvez eu não me lembre disso, mas eu li em algum lugar. Tínhamos uma marca muito conhecida onde as pessoas alugavam videocassete. Sim, você que é muito novo, joga no Google aí que você vai saber. Mas você que é um pouco mais velho vai se lembrar de umas lojas, uma rede de lojas. Era uma rede americana, né? E no Brasil existiam várias unidades em que a gente ia lá. Uma experiência incrível em que a gente alugava um filme para assistir no final de semana. Qual era o problema que essa empresa resolvia? Era de locação de vídeo, era locação de fita, era locação de DVD, venda de pipoca e refrigerante. O problema que essa empresa resolvia era do entretenimento. Diferente de você resolver o problema de alugar uma fita. A empresa ela não existia para fazer locação de vídeos. A empresa existia
para nos vender, nos fornecer entretenimento a qualquer hora. Percebe a diferença? Vamos pensar numa outra questão. Uma seguradora, ela não resolve o problema de te vender um seguro. O problema que ela resolve é de fazer com que você esteja seguro da sua vida, da sua casa, do seu carro, diante coisas que podem acontecer. Existe a probabilidade de um carro ser furtado, ser roubado, ou até ser estragado aí por conta de uma árvore que caiu, uma enchente, enfim, N possibilidades de problemas. Quando você compra um seguro, você está o quê? Você está assegurando aquele seu patrimônio. Perceba a diferença, né? A forma como a gente faz o que a gente faz é uma coisa, mas o que a gente resolve é outra coisa. Para você ter uma cultura de excelência, a resposta dessa pergunta é o início de tudo. Com base nessa resposta e na essência de quem está criando aquela empresa, vem a descrição do propósito, missão, visão e valores. O propósito é o porquê, é o que te move. A missão é o como você faz. Os valores são os itens inegociáveis para que o negócio dê certo. E a visão de futuro é aonde essa empresa quer chegar. E tem que ser algo grandioso, tem que ser algo impactante, tem que ser algo que realmente promova uma transformação na sociedade, uma melhoria contínua, porque dessa forma você vai captar, encantar cada vez mais pessoas, não só para fazer parte do seu time, mas promover o seu nome através das indicações, através de branding, através de marketing e, claro, para ter cada vez mais clientes. E aí, eu percebo também que às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Bruna, mas a cultura não deve mudar? A cultura ela não deve ser flexível e se adaptando? Eu vou trazer aqui o segundo ouro desse vídeo. Sim, é muito precioso o que eu vou falar agora. Uma cultura, ela deve permanecer a mesma no sentido de identidade organizacional. A identidade organizacional deve permanecer a mesma. O que deve mudar ao longo do tempo é a mentalidade das pessoas. Qual é a diferença de uma empresa que fatura 1 para uma empresa que fatura 10, para uma empresa que fatura 100, para uma empresa que fatura 1000? É a mentalidade das pessoas. A mentalidade de quem fatura 100 é diferente da mentalidade de quem fatura 1, de quem fatura 10. E quanto mais você desenvolve a mentalidade, tanto os donos do estratégico quanto todo o time, mais essa empresa cresce. E aí, eu vou trazer para você aqui uma frase que eu aprendi na primeira empresa corporativa que eu trabalhei, e eu levo ela até hoje. É a seguinte: tudo muda sob uma base que não muda nunca. E o que é que muda? O que é que tem que mudar para que a empresa sobreviva, cresça e perpetue? A mentalidade, muito bem! E quando a gente muda a mentalidade, a gente muda os nossos comportamentos. E quando a gente muda os comportamentos, a gente muda os resultados. O que vai fazer a sua empresa sair do 1 para ir pro 10, para ir pro 100, para ir pro 1000, para ir pro 1.000.000 são os comportamentos. E para mudar o comportamento, tem que mudar a mentalidade. Sob uma base que não muda nunca. E que base é essa que não muda nunca? É a identidade da sua empresa. A identidade somada aos comportamentos, geram a cultura organizacional. Viu como é simples de entender a importância da cultura? Talvez você esteja falando para você aí que eu não tô ouvindo, mas talvez você esteja pensando: ah, parece fácil, mas não é bem assim quando a gente fala com pessoas, quando a gente fala de times, de grandes times, né? Isso aí é fácil para quando você tem 10 pessoas, mas e quando a empresa cresce, tem 100, 200, 1000, 10.000, 100.000 funcionários? Como fazemos? Meus queridos, independente do tamanho da sua empresa, o que deve ser perpétuo é a constância das ações e a intencionalidade nas ações. Constância mais intencionalidade vão fazer o seu time viver essa cultura de excelência. E eu mudo meu nome se você fizer o que tem que ser feito e não tiver resultado. Bruna Kim,
vai ter qualquer outro nome se você fizer o que tem que ser feito com constância e intencionalidade e não tiver uma cultura de excelência. Eu quero dizer o seguinte, independente se o seu time hoje é pequeno, ou é grande, ou é médio, ou você quer alcançar 1.000, 1 milhão, não importa. O que tem que ser feito de forma constante é ações intencionais para que o time viva uma cultura de excelência. Então vamos falar da RAI, uma empresa que tem como propósito gerar crescimento, lucro e liberdade, com a missão de despertar, impactar e transformar times e negócios através de uma metodologia exclusiva de trabalho e assim contribuir para um mundo extraordinário, que conta com 10 valores como organização, princípios, sabedoria, disciplina, lucro, alta excelência, dentre outros, e que tem como visão se tornar referência em gestão de pessoas com unidades por todo o Brasil. Quais são as ações que internamente nós temos que fazer para que o nosso time viva? Hoje o nosso time tem 10 pessoas, mas e amanhã? Vai ter 100, depois 200. Como a gente vai fazer? Ações constantes e intencionais. E isso vai desde as reuniões que a gente faz entre times, entre todos os colaboradores, até as decisões que nós tomamos, sejam elas decisões estratégicas ou as decisões do dia a dia. Tudo isso está alinhado àquilo que nós queremos viver. Então, constância mais intencionalidade é o que vai fazer você viver uma cultura de excelência. Treinamentos de cultura, ações de endomarketing, ações com os seus clientes, tudo isso podem contribuir grandemente. E se você precisar de mais ajuda, você pode contar com a nossa consultoria, que é especializada para criar no seu negócio uma cultura de excelência. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilha com aquele seu amigo, líder, gestor, empresário, empreendedor que precisa desse conteúdo. E deixe aqui os seus comentários sobre quais são as mudanças que você pode adotar para você viver uma cultura de excelência. Até a próxima. Tchau!